Muito bom dia a todos. É, Estamos aí então, né, no nosso último encontro deste ano, 2021, e também estamos aí encerrando a nossa série de exposições, nossa série de sermões, na verdade, um tema de Advento que anuncia aí a chegada do Messias, a chegada do Senhor. Então, nós já tivemos observando algumas passagens que apontam para essa chegada e as perspectivas que elas nos trazem com uma mensagem de redenção, de esperança, e quanto isso é agradável, quanto isso é bom. Nós já estivemos aí falando sobre a própria esperança, uma esperança tangível. Falamos sobre a festa das luzes, né, o povo que estava em trevas viu grande luz. E hoje nós queremos nos aprofundar um pouquinho mais ainda sobre essa redenção. É muito bom a gente estar falando sobre isso e como essa mensagem de fato nos consola e nos alegra, porque realmente é algo que não está simplesmente para esse mundo, não é uma coisa que a gente pode simplesmente colocar nossa confiança como nos nossos nas coisas que a gente muitas vezes coloca expectativas nesse mundo, porque as coisas desse mundo são passageiras, mas nós queremos falar de uma mensagem eterna, de algo que realmente é muito maior do que qualquer expectativa humana, qualquer expectativa neste mundo. Então, eu já convido os irmãos a estarem abrindo aí suas Bíblias em Isaías, no capítulo 35. Nós vamos ler o capítulo inteiro, do verso 1 até o verso 10. Isaías 35, 1 ao 10. Amém? O deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá, como narciso. Ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará. Receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração, sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem para salvar vocês. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como as corças e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia escaldante se transformará em lagos e a terra seca em mananciais. De água onde os chacais costumavam viver, crescerá a erva com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Ali não haverá leão, nenhum animal feroz passará por ele, nem será encontrado nele. Mas os remidos andarão por esse caminho. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo, alegria eterna coroará a sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor fala aos nossos corações e podemos, Senhor, colocar realmente expectativa e esperança, Senhor, de que o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem realmente preparado algo para nós, Senhor. E que a nossa esperança possa estar nisso, que possamos realmente compreender, nos aprofundar e esvaziar no Senhor daquilo que ainda é corruptível e colocar nos nossos focos, Senhor, cada vez mais naquilo que é eterno, Senhor, naquilo que vem realmente do Senhor. Em nome de Jesus,
Amém. Então, irmãos, a gente pode observar nesse texto, né, essa profecia, uma mensagem de esperança. É muito belo ver o que o Senhor tem preparado aí para os seus remidos. Quando a gente observa, assim, quando nós olhamos, lemos isso, a gente vê coisas boas. Nós vemos como essa mensagem realmente produz ali uma esperança, porque está falando de florescer no deserto, sobre os rios que correriam ali onde era deserto, onde era areia. Nós vemos também a mensagem do próprio Deus dizendo que Ele será o Salvador, é Ele que será o Salvador do seu povo, e como Ele vai guiar os seus resgatados por um caminho santo. Quando nós observamos isso, não tem como que no nosso coração não seja produzido ali uma esperança, uma alegria, um conforto de saber que o nosso Deus está, de fato, preparando ali algo para os seus redimidos. Mas, para que a gente possa compreender um pouquinho mais a profundeza desse texto e realmente tirar ali uma lição ainda mais profunda, nós precisamos analisar que essa profecia, essa mensagem, na verdade, ela vem completando uma mensagem que vinha sido dada anteriormente, que a gente vai encontrar no capítulo 34. Quando a gente observa o capítulo 34, nós não vamos ler todo o capítulo, mas vamos fazer uma análise rapidamente sobre alguns trechos, mas a primeira coisa que nós vamos ver, então, no capítulo 34, é algo totalmente ao contrário do que acabamos de ler. Nós vamos ver uma mensagem muito dura da parte do próprio Deus para com os povos da terra. Nós vamos ver que ali é uma mensagem, uma sentença, um juízo que fala de uma mensagem realmente muito dura, algo difícil de escutar. Que os povos da terra passariam ali por uma desolação, os povos da terra cairiam em ruínas. Ainda que essa mensagem do capítulo 34 de Isaías esteja sendo direcionada para um povo, que era o povo de Edom, povo este que já até foi extinto, não há mais descendência deste povo, ele já realmente chegou à sua ruína total, não existe mais. Mas ainda que essa mensagem fosse, então, dirigida a este povo, a mensagem total dela, na sua totalidade, ela é para todos os povos da terra. Nós estamos observando que Deus ele está sentenciando e condenando os povos da terra por causa da sua iniquidade. O pecado que está na humanidade estaria ali, então, sendo condenado pelo próprio Deus, e a sentença era muito dura. Era algo muito difícil. Se retornarmos, então, ali no capítulo 34, nós podemos observar, pelo menos ali nos versos primeiros, nos versos 1 e 2, que vai dizer: aproximem-se, ó nações, para ouvir, e vocês, povos, escutem, que a terra e a sua plenitude ouçam, que o mundo e tudo que ele produz escutem, porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor está contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Quando observamos ainda mais profundo todo este capítulo, nós vamos ver como as sentenças ali declaradas são realmente muito duras. Como observamos, vai fazer de forma específica para o povo de Edom, mas como nós acabamos de ler, aproximem-se todas as nações da terra, todos os povos da terra, então estariam ali recebendo essa mensagem. Ainda que fosse destinada especificamente para Edom, é como se estivesse dizendo, então, que tal como aconteceu com Edom, aconteceria também com todos os povos da terra. Então, observem como essa mensagem dura e difícil, ela vai trazer, então, um contraponto quando ela entra no capítulo 35, porque nós estamos num cenário de guerra, de desolação, de ruínas, e no 35 nós estamos, então, falando de algo belo que está por surgir. E quando começamos, então, a aprofundar-nos nessa mensagem dura que Deus está dando, pode ser que muitas pessoas ainda cheguem àquela conclusão, ou fiquem ali questionando como pode que o Senhor possa dar uma palavra tão dura, como pode que o Senhor possa, então, trazer essa condenação para todos na terra. E é muito necessário que a gente observe, de fato, como isso acontece. Por que isso acontece? A questão aqui, que vai, então, apontar para o 35, que é esse caminho de redenção, é primeiro analisar que a iniquidade tomou a terra, todos pecaram e todos se desviaram dos caminhos do Senhor. Não há injustiça da parte do próprio Deus quando há esta condenação. Para a gente refletir um pouco, nós podemos então analisar e pensar, imaginar
num cenário onde nós estamos ali num tribunal, onde o juiz está preparando ali a sua sentença em relação a um criminoso, que todos sabem que ele cometeu todos os tipos de crime. E todos estão esperando, então, que esse juiz venha com a condenação e coloque ali a pena para que ele seja preso e pague pelos seus crimes. E todos estão esperando, e quando vê esse juiz, então, para surpresa de todos, ele vai lá e diz, não, ele é inocente, podem soltá-lo. Irmãos, todos que estariam ali presentes olhariam para esse juiz e diriam que esse juiz é corrupto, que aquele criminoso nem precisava pagar pelos seus crimes, todos olhariam para isso e chegariam a essa conclusão, não, esse juiz é corrupto, alguma coisa aconteceu aí, alguém pagou, algo aconteceu, porque este criminoso necessitava pagar pelos seus crimes. Se nós, que somos falhos, que somos corruptos, que estamos ainda com a presença do pecado em nossas vidas, nós conseguimos ter um mínimo de senso de justiça, de olhar para uma situação onde algo merece que seja punido, quanto mais o nosso Deus, que é puro, santo, justo, ele não vai olhar para essas coisas e não pode deixar que essas coisas passem em branco. O pecado na humanidade realmente trouxe condenação para o próprio mundo. E é isso que está acontecendo aqui. Não há injustiça da parte do próprio Deus. Injustiça haveria se Deus deixasse passar em branco tudo o que aconteceu. Injustiça haveria se Deus, com a sua própria santidade, se ele deixasse que todos os pecados da humanidade passassem em branco e não acontecesse nada. Ele simplesmente perdoasse, passasse uma borracha, começasse do zero. Ali sim haveria essa injustiça. Mas o Senhor, quando Ele traz essa condenação, quando Ele traz essa mensagem de que tudo isso estava para acontecer, está falando que Ele é justo e que o seu juízo viria. Então, realmente, o cenário seria de desolação. Nos versos 13 e 14, nesse capítulo 34, fala que nos seus palácios crescerão espinhos e as urtigas e os cardos tomarão conta das suas fortalezas. Edom será uma habitação de chacais, morada de avestruzes, os animais do deserto se encontrarão com as hienas, e os bodes selvagens clamarão. Uns aos outros, animais noturnos ali pousarão, e acharão para si lugar de repouso. O cenário que nós estamos vendo aqui é de que o juízo, a condenação seria tão grande que até os palácios e as fortalezas, que eram ali considerados um motivo de glória, aquele apego para o refúgio, o apego para mostrar quão grande eram suas fortalezas e seus palácios, até mesmo isso seria ruína, até mesmo isso seria destruído e ficaria tal como um deserto. A comparação aqui dos espinhos crescendo, as urtigas e os animais do próprio deserto que se encontrariam ali, fala que tudo ficaria com tal ruína que seria como um deserto. E observando, então, nesse deserto, nesse tipo de condenação que estava sendo proferida para estes povos, então nós podemos analisar, indo para o capítulo 35, que do deserto a terra seca se alegrarão e o ermo exultará, florescerá como narciso. Observem que agora há um paralelo, mas um paralelo que faz, então, direta oposição para tudo aquilo que, então, estaria acontecendo no próprio deserto, nas próprias ruínas que ali estariam. O Senhor agora traz a mensagem de esperança, que mesmo no deserto, mesmo nas ruínas, mesmo dentro de toda essa expectativa frustrada, o Senhor estaria, então, ali fazendo florescer da terra seca o ermo. Isso aqui se trata dessa mensagem de esperança. Porque nós todos sabemos que o Senhor, quando nos encontrou, nós estávamos, por conta do pecado, com as nossas vidas como um deserto. Nós estávamos arruinados pelo pecado e caminhando para essa condenação eterna que estava acontecendo ali com todos os povos da terra. Caminhando para tudo isso que o Senhor havia proferido no capítulo 34. A iniquidade tomando conta dos nossos corações, a iniquidade tomando conta das nossas vidas. O pecado realmente fazendo estrago nas nossas gerações. Tudo isso estava acontecendo. Mas quis o Senhor que na sua graça, na sua misericórdia, dentro deste deserto assolado que estava as nossas vidas, florescesse algo. E é aqui que a gente pode começar a analisar sobre este caminho de redenção. Todos esses versos primeiros, no capítulo 35, fala, então, sobre o deserto florescendo, ele cobrindo com flores
E os próprios povos, então, verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Embora a gente saiba que a humanidade está caminhando para a condenação eterna, o Senhor ainda dentro de todo este campo, dentro de todo este panorama, fez florescer algo, que é a esperança, e é nisso que nós devemos nos apegar. Dentro de todo este contexto de depravação, de corrupção, o Senhor fez florescer algo, e é para isso que nós vamos. É para essa mensagem de redenção e esperança que nós vamos. É para isso que nós precisamos aprofundar cada vez mais os nossos corações. Povo que antes estava no deserto, caminhando para a ruína, caminhando para a perdição, agora, junto com outros povos que o Senhor escolheu, estarão dando glórias ao nosso Deus e glorificando o seu esplendor. E logo nós vamos, então, para os versos ali 3 e 4, que fala, aí no capítulo 35, versos 3 e 4. Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração, sejam fortes, não tenha medo, eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem para salvar vocês. Este fortalecimento surge diante da confiança deste Deus que virá para salvar. Assim como nós falamos e nós observamos que, então, o panorama era de deserto, de caminho para uma condenação eterna, e o Senhor faz surgir essa esperança, que brotam as flores, agora a confiança deve estar exatamente nesse Deus que será o próprio Salvador do seu povo. E é importante a gente frisar, porque para os povos, principalmente o povo de Israel, que era ali tido como o povo de Deus, era muito comum, diante de uma tribulação, diante das guerras, diante do levantar ali de situações de perigo, que eles buscavam refúgio em outros povos. Eles buscavam refúgio, buscavam ali que, de alguma forma, outros povos viessem a lhes dar ali, então, um certo tipo de proteção. A confiança do povo estava sendo direcionada para outras pessoas, para outros povos, que poderiam ser como parceiros, amigos, mas o Senhor diz aqui, fortaleçam as mãos frouxas, firmem os joelhos vacilantes. Estejam certos de que o Salvador é o próprio Deus. Não se apeguem, não se refugiem nos outros povos, não se refugiem em outros tipos de senhores, mas se entreguem ao seu Salvador. Ele é a esperança. Ele é a verdadeira esperança. Quando nós analisamos no Isaías capítulo 30, você pode abrir comigo, uns capítulos atrás, quando o povo de Israel, então, fazia alianças aí para receber refúgio, o que o Senhor vai dizer? Isaías capítulo 30, dos versos 1 ao 3. Isaías 30, 1 ao 3. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, fazem aliança sem consultar o meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Eles descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se transformará em vergonha para vocês, e o abrigo na sombra do Egito resultará em humilhação. Observem isso, então, irmãos, que o povo tinha por costume isso, buscar refúgio em outros povos. Mas o Senhor mesmo diz que estes povos, que esse refúgio, esse tipo de aliança, seria para humilhação. E aí, quando nós voltamos para o 35, e ele fala que é para confiar no Senhor, ser forte, não ter medo, que mesmo que o mundo esteja se caminhando para a corrupção eterna, para a condenação eterna, ainda assim existe Deus. E quando, diante de todo este panorama de dificuldades, de acontecimentos, o Senhor é a verdadeira esperança. É nele que devemos manter a nossa confiança. E olha como isso traz uma lição importante para nós, porque nós todos aqui fomos alcançados por essa graça, nós fomos alcançados por essa mensagem de esperança. O Senhor fez florescer no nosso deserto, fez brotar rios do nosso coração que estavam secos. O Senhor fez tudo isso por nós, Ele nos atraiu e nos fez que o que nosso coração produzisse adoração até Ele.
E diante disso, nós ainda permanecemos num mundo, numa humanidade que está assim se encaminhando para a sua condenação. Dentro da própria humanidade, nós podemos ver como os acontecimentos diários mostram que a depravação está ali muito latente. E diante de tudo isso, pode ser que muitas vezes a nossa confiança seja tirada do nosso Senhor e colocada nas coisas, nas expectativas que temos. Muitas vezes nós queremos buscar sucesso e sucesso e sucesso nas coisas que estamos fazendo. E olhe que não é um problema da gente ter nossos planos, da gente buscar, muitas vezes, concretizar alguns sonhos. O problema é quando nós colocamos isso como um refúgio. O problema é quando nós olhamos para isso como se isso fosse a solução total dos nossos problemas. Muitas vezes as nossas expectativas ainda estão em governos políticos. Muitas vezes as nossas expectativas estão em, de repente, que se a gente aqui fizesse como o país tal fez, ou como o presidente tal fez, a gente vai ter a solução para todos os nossos problemas. Mas a verdade é que, dentro de todo este panorama, a nossa confiança deve estar simplesmente no nosso Senhor. A nossa confiança e o nosso fortalecer de mãos e pés deve estar somente no Senhor. Nós podemos ter, diante desse mundo, muitos desafios, muitas dificuldades, mas o nosso refúgio deve estar sempre no Senhor, não nas coisas que esse mundo pode nos dar, não nas coisas que nós podemos achar que vão ser melhores para nós, mas no nosso próprio Deus. É nisso que deve estar a nossa confiança, é assim que nós devemos caminhar, porque assim como Ele nos atraiu e colocou este florescer no nosso deserto, agora Ele nos chama para que confiemos nele. É aqui que está a nossa confiança, é aí que devemos permanecer firmes. Por quê? Porque Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador. E falar isso para a igreja, às vezes parece ser chover no molhado, porque a gente sabe, nós sabemos que o nosso Cristo é o nosso Salvador, que o nosso Deus é o nosso Salvador. Mas a questão aqui é, será que nós conseguimos trazer isso prático para as nossas vidas? Será que realmente nós observamos que o Senhor é o nosso Salvador e nele confiamos quando nós estamos diante de um problema, diante de uma situação difícil? Será que quando está tudo muito bem, nós ainda continuamos olhando para o Senhor, que é por conta dele que nós temos salvação? Ou será que nós ainda temos expectativas simplesmente no nosso trabalho? Nós temos expectativas simplesmente no nosso salário no final do mês? Porque todas essas coisas, e quando eu falo isso, não me malinterpretem, mas que são coisas que a gente sabe que Deus ele produz para nos abençoar, a gente sabe que o nosso trabalho, a concretização de muitos sonhos, são coisas que Deus pode sim produzir para nos abençoar, mas que a nossa verdadeira expectativa esteja no Senhor e como Ele de fato é o nosso Salvador, é nele que está a nossa salvação. E a mensagem é que o Salvador, o nosso Salvador, estaria ali de braços abertos para nos guiar para um caminho. E o fato é que Jesus é o nosso Salvador. Neste mesmo capítulo, Isaías 35, 5 e 6, voltando ali, fala que, então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, e os coxos saltarão como as corças. Até aí. Essa profecia, ela faz ligação direta para o Salvador que viria. E esse Salvador, como nós muito bem sabemos, é o próprio Senhor Jesus. Nós já viemos falando aqui sobre isso, nessa própria série de sermões em relação ao Advento, como o Senhor Jesus vem. Mas em Mateus, no capítulo 11, você pode ir até lá comigo, vai falar sobre isso de forma mais clara, sobre que esse Salvador viria com sinais. No Mateus capítulo 11, no versos 2 até o verso 5. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho.
Notem que a resposta de Jesus para este questionamento de se era ele aquele que deveria vir ou deveríamos ainda esperar por outro, o Senhor ele dá uma resposta dos sinais que estavam ali acontecendo, de como isso marcava a vinda desse Salvador. Nós temos essa confiança de que, de fato, o nosso Salvador ele já veio, e quando nós lemos em Isaías 35, nos versos 5, que fala sobre os olhos dos cegos abrindo, os surdos ouvindo, os coxos saltando, a gente sabe que essa é a concretização que o Senhor Jesus fez quando Ele salvou. Ele vem, realmente faz maravilhas, apontando diretamente, como Ele mesmo respondeu para João, que Ele era aquele que estava de vir. Ele que era aquele que haveria de vir. Então, aqui nós já podemos observar como o nosso Senhor Jesus é o nosso Salvador. E como Ele já veio, e de fato Ele, através do seu sacrifício e através da sua ressurreição, nos chama então para viver com Ele. E aí, nós vamos então para o caminho da santidade, que está nos versos 8 e 9, em Isaías 35. Porque o Senhor Jesus, Ele vem e Ele abre um caminho. Ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois serão somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Ali não haverá leão, nenhum animal feroz passará por ele, nem será encontrado nele, mas os remidos andarão por esse caminho. Então, como nós observamos, o Senhor Jesus, Ele veio. Ele é o nosso Salvador e é nele que devemos estar, então, firmados e confiantes. Mas o Senhor Jesus, quando Ele vem neste deserto, faz florescer, Ele também faz com que se abra um caminho, que é o caminho da santidade. Em João 14,6, muito conhecido, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho aberto para que possamos, então, caminhar em direção a essa santidade. Através do seu sacrifício, através desta redenção, nós podemos, então, ter os nossos pecados purificados e chegar diante dele. Por isso que fala que há um caminho de santidade, onde os impuros não passarão por ele. O fato é, como nós estamos vendo desde o início dessa exposição, é de que o grande problema de todas as coisas que estavam ali sendo condenadas é o pecado. É o pecado, é a iniquidade, é a impureza dos povos, é a impureza da humanidade. E como isso, de fato, também afetou as nossas próprias vidas. Nós também estávamos ali, sim, debaixo deste fardo, debaixo desta escravidão. Mas o Senhor, ao fazer florescer, o Senhor, ao abrir este caminho, dando esperança, Ele vem como o Salvador do seu povo, e Ele agora abre um caminho. E este caminho, então, é um caminho de santidade. Isso não significa que nós estamos, então, simplesmente que nós vamos entrar por este caminho e vamos parar de pecar, mas que os próprios Senhor Jesus, através do seu sacrifício, Ele purifica-nos de todo o pecado. Você pode acompanhar comigo em Hebreus, no capítulo 10. Hebreus 10, do 19 ao 22. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Observem como este sacrifício do nosso Senhor Jesus, Ele abre então este vivo caminho para que possamos caminhar agora em santidade, mas não a santidade produzida porque nós estamos sem pecado, mas porque Ele nos purificou de todo o pecado. Nós podemos então entrar por esse caminho com essa certeza de que Ele nos purifica e nós não estamos mais imundos, o Senhor nos purificou. Não porque nós merecemos, não porque nós estamos aí andando sem pecado, porque paramos de pecar, mas Ele nos purifica. Charles Spurgeon fala uma coisa que é muito interessante, ele diz que até em nossa santidade há pecado.
que ele quer dizer com isso? Que até quando a gente para de pecar, quando nós acreditamos parar de pecar, quando estamos ali muito bem, caminhando retamente, ali tendo obras boas, até nisso podemos produzir pecado, talvez com orgulho, achando que estamos muito melhores do que realmente estamos, talvez soltando as mãos do nosso próprio Deus, achando que é por nós mesmos que estamos conseguindo estas obras. Talvez dentro deste momento podemos produzir incredulidade, achando que, será que está tudo bem mesmo? Será que realmente Deus está comigo? Será que realmente Deus existe? Então, até mesmo em andando retamente, pode ser que surja pecado. Mas, na verdade, é que não é por conta da nossa ausência de pecado que estamos andando por este caminho, mas é porque o Senhor Jesus abriu este caminho e Ele purifica-nos de todo o pecado. Através do seu sacrifício, como acabamos de ler, Ele nos purifica da má consciência e temos os nossos corpos, então, lavados e podemos andar neste caminho com a confiança de que o Senhor nos purificou. E, então, nós vamos para o verso 10, capítulo 35 de Isaías, que vai dizer: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. E agora, nós estamos falando aqui dessa redenção grandiosa, porque nós vemos como, nesse pequeno texto, nós podemos ver como a obra do Senhor ela é realizada nas nossas vidas. Porque o Senhor, Ele nos resgata quando estávamos ainda caminhando para essa perdição eterna. O Senhor nos resgata, produz algo incrível em nossas vidas, um florescer, um manancial, mesmo estando nós como um deserto. E o Senhor, então, Ele nos leva e nos diz que Ele mesmo é o nosso Salvador, e Ele abre um caminho a qual Ele mesmo nos purifica. E agora, o destino neste caminho, então, é uma redenção grandiosa, onde, de fato, ali seremos totalmente livres da presença do pecado. O Senhor vai, então, nos chamar ali de resgatados, voltando para Sião. Sião aqui que faz referência, então, a um lugar de paz. Sião era como a Nova Jerusalém. Em Zacarias fala, Zacarias capítulo 2, fala que alegra-se, cante, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de você, diz o Senhor. Então, é um lugar de paz, a qual o próprio Deus governará e restaurará todas as coisas. É para este lugar que está apontando para Sião, um lugar de paz, a terra prometida que o Senhor está levando para o seu povo. E este lugar haverá cânticos de júbilo, alegria eterna, coroará a sua cabeça. Então, está falando do lugar sem tristeza, sem dor, com alegria eterna. Olha como isso é bonito. Apocalipse no 21, capítulo 21, 4, fala, né? Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Estamos falando de uma redenção a qual todos os problemas causados pelo pecado, todos os problemas causados pela iniquidade da humanidade, tudo aquilo que nós vemos como que realmente afetou totalmente a criação, que de fato estava ali produzindo condenação, tudo isso vai ser retirado. Não haverá choro, não haverá tristeza, mas haverá júbilo, porque será o próprio Deus governando, restaurando todas as coisas, e ali com Ele nós viveremos. É por isso que é uma redenção grandiosa, porque nós não merecemos isso. Fica muito claro para todos nós que nós não merecemos. Nós estávamos junto com toda a humanidade, caminhando para essa perdição eterna, mas quis o Senhor nos chamar. E agora, com essa lição que nós temos, basta continuar caminhando com Ele, confiando nele, de que Ele é o nosso Salvador, com a expectativa de uma alegria eterna, uma expectativa de algo que realmente é maior do que este mundo. Nós podemos muito bem ter alegrias neste mundo, a gente sabe que mesmo num mundo caído, nós podemos ter, sim, muitas alegrias, mas todas vão acabar sendo passageiras. E se colocarmos a expectativa nessas alegrias terrenas, a gente sabe que serão coisas tão pequenas, que muitas vezes, se não acontecerem tal como a gente tinha expectativa, nós vamos nos frustrar, vamos nos doer, vamos ficar arrasados.
Por quê? Porque é algo terreno. Não devemos colocar expectativa nessas coisas. Ou, ainda que sejam coisas boas, a gente pode até olhar para essas coisas e ficar feliz muitas vezes, mas há uma expectativa que é muito maior que isso, que é a alegria eterna do lado do nosso Senhor. É a alegria eterna lá do nosso Senhor. Ele virá, Ele será, Ele está nos levando para este caminho, e Ele será o próprio Rei. Ele será o próprio governador de todas essas coisas, restaurando tudo. E não haverá ali tristeza, gemido, em dor. Nós devemos ansiar por isso, esperar por isso, com realmente grande expectativa. Vamos ler junto Tiago, no capítulo 5. Tiago, capítulo 5, versos 7 e 8. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Isso que Tiago falou serve exatamente para nós. Estar paciente, estar com ânimo, que o Senhor ele está vindo. A gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora, mas tudo isso que nós falamos nesse capítulo 35 de Isaías, de como o Senhor foi cumprindo as suas palavras, que de fato o Senhor nos chama, o Senhor envia um Salvador, Jesus vem, Ele realmente abre este caminho que nos purifica e nos está guiando para este caminho, para esta glória com Cristo. A nossa expectativa agora é isso, essa esperança, este ânimo, estar paciente, viver como que se de fato o Senhor pudesse voltar a qualquer momento, viver com essa expectativa, viver com esta confiança, não deixar que as coisas deste mundo possam, que a gente sabe que está tudo muito louco, não permitir que essas coisas venham, então, de alguma forma, nos desanimar, ou nos fazer com que não estejamos pacientes, mas que possamos estar fortalecidos, fortalecendo uns aos outros, para que, de fato, estejamos esperando com expectativa a volta do nosso Senhor Jesus, que realmente Ele prometeu e com certeza irá cumprir. Então, podemos observar algumas aplicações aqui. Devemos nos arrepender de todos os nossos pecados. Isso é básico, mas a gente sabe que muitas vezes nós ainda carregamos, não simplesmente, a gente sabe que vamos continuar cometendo pecados, porque ainda está a presença do pecado, mas aqui é simplesmente o pecado de buscar refúgio em coisas e não confiar no nosso Senhor. Como nós observamos, isso é uma das coisas que mais afastava o povo do Senhor. Nós devemos confiar no Senhor e realmente buscar nele este refúgio, confiança de que, tal como Ele prometeu, Ele irá cumprir. Assim como Ele já cumpriu com muitas das coisas que Ele prometeu, a gente sabe que agora nós devemos confiar nele e que todo o pecado da incredulidade, da esperança em outras coisas muito maior do que no próprio Senhor, que venhamos nos arrepender disso, realmente buscar que os nossos caminhos estejam diretamente na expectativa da vinda do nosso Senhor e de que Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, que essa redenção grandiosa, gloriosa, realmente, ela já está acontecendo, ela já está sendo produzida nas nossas vidas quando o Senhor nos chamou. Agora Ele está nos direcionando para viver na plenitude disso. Então essa deve ser a nossa confiança, que os nossos olhares, que os nossos pés venham estar firmados nisso, e não em outras coisas, não nas coisas carnais, nas coisas humanas, nas coisas deste mundo. E estar atentos e prontos para a vinda do Senhor. Que não seja simplesmente da boca para fora, mas realmente andar
como cristão que realmente espera a vinda do Senhor a qualquer momento. É muito doido pensar de que quando o Senhor pode voltar, quando estivermos fazendo alguma coisa que é na nossa rotina. Pode ser ainda nessa geração, pode ser nas próximas, a gente não sabe. Mas se estamos de fato prontos, esperando pela sua vinda, com certeza o Senhor deve nos encontrar aqui com essa expectativa de que realmente o nosso Senhor veio nos buscar e aí estaremos com Ele em Sião. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado, Senhor, pela obra grandiosa que Tu fazes em nossas vidas, Pai. Muito obrigado por cada vida aqui, que realmente possamos, Senhor, nos arrepender dos nossos pecados, nos alegrar, Pai, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, Senhor, e ter a expectativa deste grande dia, Senhor, esse dia em que estaremos contigo, Pai, onde que o Senhor restaurará todas as coisas, não haverá choro, não haverá tristeza, mas haverá essa alegria, Pai, porque Tu será a nossa alegria, Tu será, Pai, o único prazer para nós, Pai. E isso é realmente uma esperança muito grande. Possamos estar vivendo prontos e atentos a isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém.